TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores. Só senta nessa cadeira aqui vencedor, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber aqui no nosso programa um grande vencedor, o empresário Gaudêncio Lucena. O Gaudêncio é empresário e também político, ele foi vice-prefeito da primeira gestão do Roberto Cláudio. Então nós vamos conversar com o Gaudêncio primeiro sobre a Corpus, a empresa dele que fez agora 45 anos, e depois vamos conversar um pouco com ele também sobre política. Nós temos aqui meia hora, Gaudêncio, como você sabe, é bastante tempo de televisão. Então, meu irmão, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse programa. Antecipadamente, eu gostaria de agradecer tanto a você como a toda a equipe e, ao mesmo tempo, dizer que é uma satisfação estar aqui para essa entrevista, responder ao que você me perguntar e também cumprimentar os telespectadores, que é uma oportunidade que nós temos aqui de conversar e interagir e dizer um pouco da nossa vida, do que nós fizemos e do que nós continuamos a fazer. Perfeito. Gaudêncio, nós vamos conversar primeiro sobre as suas empresas e depois falaremos também sobre política. A Corpus completou 45 anos de idade agora, né? Eu vi, você fez inclusive uma grande festa semana passada lá na Maison, uma festa belíssima. E eu queria, Gaudêncio, que você falasse um pouco aí sobre a história da Corpus e das outras empresas que compõem o seu grupo. Bom, a Corpus iniciou as suas atividades em 1975, mais precisamente no dia 18 de janeiro, que sábado passado completou 45 anos. Inicialmente, ela foi implantada no centro da cidade, numa pequena casa na rua Antônio Pompeu. Depois, com o crescimento da empresa, ela foi para um outro prédio, já na Quintino Bocaiúva. E nos anos 90, início dos anos 90, término dos anos 80, ela já foi para uma sede ampla que funcionava ali em frente à rodoviária, na Avenida Deputado Oswaldo Studat. E em 93, exatamente há 25 anos, nós construímos uma grande sede, onde nós temos lá 14 mil metros quadrados de área, e a Corpus funciona lá desde desse período, 93. A Corpus tem tido, graças ao empenho, ao esforço, à dedicação de todos aqueles que integram a empresa, tem sempre crescido. Nós temos hoje atuação nos estados do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo, além do Ceará e todas as regiões do estado. Aqui no Ceará, nós temos filiais em Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte. Brasília, você tem escritório, não? Não, Brasília é uma outra empresa com uma outra denominação. Ah, tá certo. Agora me diga uma coisa, Gaudêncio, você inicialmente, eu me recordo, inclusive, quando você começou trabalhando com o Clodomir Girão, não foi? Nas empresas que o Clodomir foi pioneiro nessa área de prestação de serviço. Isso. Você depois saiu do Clodomir, você não colocou empresa de prestação de serviço? Logo que eu saí da faculdade, na verdade eu ainda cursava a faculdade e trabalhava no banco. E tinha um diretor do Grupo Ultralimpo, que era Elias Issa Filho, um grande amigo meu, e me convidou para
fazer parte do Grupo Ultra. Eu, na época, estava muito focado no mercado financeiro, achava que era lá que deveria ficar, mas eu terminei sendo convencido pelo ISA a trabalhar nessa atividade. Então, foi aí onde surgiu esse meu primeiro contato com a atividade de segurança e locação de mão de obra. Então, logo eu fui diretor da empresa. Eu soube que, inclusive, na época você convidou o Eunício, que era seu colega de turma, né? E você foi com ele, né? Aí eu fiquei no comando do comercial do Grupo Ultra. Eu viajava de Manaus a Porto Alegre todo ano visitando as filiais. Foi quando surgiu a oportunidade de comprar uma empresa chamada Impal, em Brasília. E o Eunício morava em Fortaleza e, nessa época, ele trabalhava na Fábrica Fortaleza. Isso, eu me Foi lembro quando eu dele. convidei, ele foi comandar a Ceará Segurança. Logo depois, surgiu a oportunidade de a gente adquirir uma empresa em Brasília chamada Impal. Ele foi para Brasília e permaneceu no comando dessa empresa por mais 2 ou 3 anos, até que resolveu começar a atividade, recebeu um convite de um empresário que tinha uma grande empresa na época, ofereceu a ele uma sociedade, então ele se transferiu e depois tornou-se o maior empresário na área de prestação de serviço, locação de mão de obra, transporte de valores e segurança do Distrito Federal. Certo. Agora, a Impal, ela era locadora de mão de obra, de Era. vigilância, limpeza? A Impal, na época, era só locação de serviços de conservação e locação de mão de obras em geral. Depois é que veio a empresa de segurança, quando o início depois partiu para a atividade própria. Então ele criou a Confederal Vigilância e daí ele partiu para a vida própria como empresário. Certo. Além de Brasília, aí ele constituiu empresas em Goiás, no Tocantins, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Certo. Agora, na Confederal, você não tem participação societária, não. né? Até aí, ele tinha essa empresa lá em Brasília e eu aqui fundei a Nordeste Segurança. Certo. Foi a minha primeira empresa em 1983, quando eu me desliguei também do Grupo Ultra. Eu me lembro também disso, porque eu era muito ligado ao Clodomir Girão. O Clodomir era meu grande amigo. E eu me lembro quando vocês começaram lá no grupo do Clodomir. Então foi essa Nordeste, né? Foi a primeira. Foi a Nordeste empresa. Segurança, que ainda hoje funciona. Nós também fazemos serviços de vigilância, segurança patrimonial e transporte de valores. Certo. Agora, empresa de locação de mão de obra, você ainda tem alguma hoje? Ainda temos uma empresa chamada GMC Empreendimentos. Mas essa área de locação, nós temos assim, no faturamento total da empresa, um valor muito relativo em relação ao faturamento hoje. Essa atividade de prestação de serviço, locação de mão de obra, limpeza e conservação, nós estamos com uma parcela muito pequena nessa atividade e nesse mercado de trabalho. Certo. Quer dizer que hoje o grosso do seu negócio mesmo é a Corpus, né? Esse ramo de transporte de valores. A Corpus, ela presta uma gama de serviços. Nós temos hoje rastreamento veicular, a segurança eletrônica, a segurança VIP em transporte de pessoas em carros blindados. Nós temos o monitoramento de idosos, nós temos o monitoramento de veículos, nós temos hoje 12 tipos de serviços, todos agregados ao serviço de segurança. E, além das empresas de segurança, nós estamos também com investimentos na área de energia solar, radiocomunicação. Então, hoje existe uma diversificação das nossas atividades. A área de comunicação, vocês chegaram a ter alguma emissora de rádio, não? Nós temos emissora de rádio, aqui em Fortaleza é a 97.7, nós temos emissora de rádio em Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Mombaça e Crateús. Certo. Essas 3 também são suas ou são do Eunício? Depois que o Eunício se desvinculou da atividade de prestação de serviço,
que foi exatamente o ano de 2018, que ele ficou voltado exclusivamente para a política, foi quando nós adquirimos a participação dele nas demais outras empresas. Aí, nas emissoras de rádio, nós dividimos. Ele ficou com as emissoras do interior e eu fiquei com a da capital. Certo. O Gaudense, me diga uma coisa, eu fiquei curioso de saber, por exemplo, esse monitoramento de idosos, como é que vocês fazem? Você tem um idoso, aí ele contrata para vocês seguirem ele? Não. É que o idoso... Nós estamos aqui vivendo uma fase quando o brasileiro está vivendo muito mais. Isso. Então, já é normal você encontrar pessoas com 100 anos de idade. E muitas dessas pessoas, eles moram só. Isso. Então, o monitoramento nada mais é do que um botão de pânico, onde ele coloca em alguns lugares da habitação que ele reside, pode ser no quarto, na sala, ou até usando como chaveiro. Se por acaso houver um acidente em casa, ele aciona aquele botão de pânico e imediatamente uma equipe da empresa se desloca até a residência e toma as primeiras medidas que se forem necessárias. É interessante. E tem um que ele pode andar com ele para onde ele for. Ele pode andar como se fosse um chaveiro. Para onde ele se desloca, ele vai. Se houver necessidade, o que acontecer com ele, se ele acionar esse botão, em poucos minutos nós temos uma equipe chegando na casa dele ou no local, local que ele esteja. Porque esse monitoramento é remoto. Tanto faz ele estar em casa como ele estiver na rua. Nós temos lá um sistema que fica rastreando os passos dele. Mas isso vocês fazem só em Fortaleza? Não. O rastreamento veicular, o rastreamento de pessoas, o monitoramento de pessoas são feitos em qualquer cidade do Brasil e da América do Sul. Hoje, nós temos quase 100 mil veículos que são rastreados em tempo real pela Corpus Eletrônica e muitos desses carros estão circulando no Brasil inteiro, são frotas de veículos de empresa, bem como veículos particulares. Motos, nós temos um percentual significativo de motos que são rastreadas pela Corpus 24 horas. Quer dizer que vocês têm 100 mil veículos no Brasil, rodando no Brasil? Rodando no Brasil, nós temos quase 100 mil veículos monitorados 24 horas instantaneamente. Se você que deseja saber aonde está seu carro, você tem um aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e você monitora a sua frota. E dentro desse serviço de monitoramento, existe uma gama de serviços que você pode adicionar. Vamos supor, você mora em Fortaleza e você quer estabelecer uma cerca aonde o seu veículo não pode ultrapassar. Você pode dizer, meu carro não pode ultrapassar o bairro tal, ou ele não pode sair de Fortaleza. Se por acaso esse veículo for desviado da rota e ultrapassar essa cerca, um sinal de alerta chega no seu telefone, no seu computador, lhe avisando que esse carro ultrapassou aquilo que você deixou estabelecido. Mas, Gaudense, quer dizer que é impressionante o número de serviços que aumentou e que a Corpus pode prestar, né? Você vê, inclusive, você hoje faz o transporte de valor de supermercado, de posto de combustível. Não é só de bancos, né? Antigamente a gente só pensava que ia transportar dinheiro de banco, mas hoje você tem muitos clientes, né? Na verdade, antigamente, quando a sociedade vivia num clima de mais segurança, os próprios bancos transportavam seu dinheiro em carros privados, até em carro de funcionários do banco. Isso. Mas como começou a surgir uma certa insegurança e começou a acontecer os assaltos a bancos já na década de 1970, foi aí que surgiu a necessidade da constituição de empresas de segurança e transporte de valores. O Banco do Brasil foi o nosso primeiro cliente. Certo. Então, hoje nós prestamos... Primeiro cliente no Ceará, né? O primeiro cliente no Ceará foi o Banco do Brasil. Certo. E hoje nós prestamos serviço ao Banco do Brasil, não somente na capital, mas em todos os municípios onde existe uma agência do Banco do Brasil, no Ceará e nos estados vizinhos, como no Pernambuco, nós prestamos serviço também ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste e outras instituições.
Quer dizer, nós prestamos serviço na área de transporte de valores a muitas instituições bancárias. Mas não somente isso, com a otimização das rotas, um sistema que foi criado pela própria empresa, o custo do transporte de valores diminuiu sensivelmente. E hoje nós prestamos serviço a casas lotéricas, farmácias, supermercados, uma infinidade de outras atividades que no passado não contratava serviços de segurança e de transporte de valores porque achava que o custo era elevado. Hoje eles reconhecem que o serviço vale a pena, que o custo é infinitamente menor do que o que ele pensava que fosse. É impressionante o número de serviços hoje que você pode prestar, né? Nós temos hoje uma gama de 12 tipos de serviços na área de segurança prestado pela Corpus, não somente no estado de Ceará, mas em todos os demais outros estados que nós atuamos. Só uma curiosidade, quantos idosos você tem hoje seguindo? Já estou pensando futuramente em mim. Esse é um serviço relativamente novo, existe aí, não chega a 500 pessoas que utilizam esse serviço de monitoramento de idosos. Ainda é um serviço incipiente, um serviço que está começando, mas acreditamos que no futuro esse número também vai crescendo, porque a população brasileira cada dia mais está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais e as pessoas precisam viver mais, com mais tranquilidade e com mais saúde para que possa ter uma vida maior, mais longa. Perfeito. Gaudêncio, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Ok. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o senhor Gaudêncio Gonçalves de Lucena, ele que é o presidente do grupo de empresas capitaneado pela Corpus, uma empresa que fez agora 45 anos. E na última festa que nós fizemos, o ano passado, em agosto, do Destaque Empresarial, infelizmente não pôde comparecer o representante da Corpus. Eles estavam viajando na época e não puderam comparecer. E eu queria aproveitar a oportunidade, Gaudêncio, para entregar a você o diploma da 30ª edição da nossa promoção. No Brasil, não tem nenhuma outra empresa que consiga fazer 30 anos um evento consecutivo sem falhar nenhuma vez. E você esteve conosco várias vezes, o Eunício esteve, o Carlos Walter, seu irmão. E hoje eu queria ter a satisfação de passar para você esse diploma da 30ª edição. Olha, Roberto, para mim é uma satisfação mais uma vez receber o destaque empresarial pela PPE, porque isso aqui já se tornou uma tradição no Ceará. Nós tivemos a oportunidade por diversas vezes receber esse prêmio. Dos 30 anos, eu acho que nós tivemos aí pelo menos
mais do que a metade recebendo esse prêmio Isso. aqui, não somente com a Corpus, mas com outras empresas também do grupo. Mas nós temos lá na empresa uma parede onde nós registramos, estão todos esses certificados, inclusive no livro que nós lançamos agora em comemoração dos 45 anos, consta as premiações que recebemos e esses destaques que temos recebido todos os anos. Para nós é uma satisfação, uma honra ter mais um diploma para colocar na parede da Corpus como a melhor empresa de segurança do estado do Ceará. E vou relembrar um detalhe importantíssimo. O Eunício, quando pensou em entrar na política, eu me lembro desse detalhe, Eunício era tímido ainda, e eu o convidei, não sei se você se lembra desse detalhe, para ele ser o orador em nome dos homenageados. Lembro. E você esteve lá com ele. Estive lá, me lembro que quando você fazia esse evento Isso. no Hotel Praia Centro. Isso, exatamente. E o evento foi crescendo, foi tomando vulto. Isso. E hoje as festas são maravilhosas lá no La Maison, são Isso. milhares de pessoas. Exatamente. Uma festa maravilhosa onde está representado o PIB do Ceará por inteiro, exatamente. recebendo cada um o seu prêmio na sua categoria e na sua atividade de serviço. Gaudêncio, vou usar as palavras dele. O Eunício me disse, Roberto, eu tremi que só vale a verde. A primeira vez que ele falou na nossa festa. Ele dizendo que querendo ser político, rapaz, então vou estrear. Ele foi lá e falou em nome de todos. O Eunício foi um parceiro na Corpus durante 25 anos. Só agora em 18 que ele resolveu sair das atividades empresariais, permaneceu como um mega investidor na área agrícola lá de Goiás, onde ele tem plantação de soja, gado. Então, ele durante esses 25 anos, nós tivemos uma parceria e o que eu tenho só é de desejar sucesso na empreitada política que ele tem, está disposto a enfrentar esses momentos políticos e a partir de agora desse ano, que já começa novamente, ele já está se movimentando, já está fazendo as suas visitas e fazendo esse trabalho político, que é o que ele sabe fazer e o que gosta e que faz todos os dias. Perfeitamente. Vamos pedir ao nosso amigo Praciano para ficar aí com o seu diploma. E eu queria continuar conversando com você, Gaudêncio. A gente tinha tanto assunto para conversar que tinha que ser uma entrevista maior. Mas, infelizmente, se ainda conversar, daqui a uns dias você vem novamente. Gaudêncio, eu sei de outra coisa que eu descobri que eu não sabia que você gostava de carro antigo. Eu construí na gestão do Lúcio Alcântara, prefeito de Fortaleza, eu comandei a entrega. Não sei se você sabe, na época nós fizemos uma visita a todas as concessionárias de carro e elas colaboraram para a construção do Museu do Carro Antigo. O Patriolino Ribeiro tinha feito aquele condomínio ali do Grande Aldeota, doou uma área do Bosque Eudoro, do Bosque General Geisel, presidente Geisel, e nós construímos lá. Depois eu soube que você estava nessa área de carros antigos. Você tem um museu, Gaudêncio? Museu particular? Eu, inclusive, sou membro do Museu do Automóvel do Ceará já há bastante tempo. Eu já fui do setor, já tivemos concessionária de automóveis, mas foi uma atividade que não era o nosso foco, depois mudamos. Mas eu sempre tive um carinho, um amor, uma vontade muito grande nessa área automobilística. E depois de um determinado tempo, eu comecei a colecionar também carros antigos. E eu construí, aonde eu tenho lá uma chácara no Eusébio, eu fiz um meu museu particular, e onde todos os carros estão lá. Eu tenho carros da Europa, da América do Norte, da América do Sul, de todos os continentes. É um museu muito bonito. Eu aproveito até a oportunidade agora para lhe fazer um convite, que a gente pode marcar um dia, preferencialmente assim no sábado, domingo, para que a gente possa fazer uma visita e você Eu gostaria de ir, porque realmente eu construí esse como eu falei para você, agora eu gostaria de conhecer o som, que eu soube que é mais bonito do que o que nós construímos. Eu também gostaria até de parabenizar, porque aquele foi um esforço muito grande, o Museu do Automóvel do Ceará. O Museu do Automóvel do Ceará é aberto diariamente,
e as pessoas deveriam conhecer, porque cada carro conta um pouco da história da indústria automobilística Isso. brasileira Perfeito. e da indústria automobilística mundial. E as pessoas que preservam aquelas joias, aquelas relíquias, elas também estão preservando a história. Perfeito. E para mim é uma satisfação integrar o corpo dirigente do Museu do Automóvel do Ceará e vamos um dia marcar para que você conheça o meu Perfeitamente. museu. É verdade que nós temos a segunda coleção de carros antigos do Brasil, só perdemos para São Paulo. Aqui no Ceará, nós sentimos que as pessoas têm realmente um desejo muito grande de preservar a história da indústria automobilística brasileira e a indústria automobilística mundial. Então, nós temos diversos colecionadores aqui e quando nós fazemos os eventos lá no Museu do Automóvel, são um dos maiores eventos do Norte e Nordeste brasileiro. Perfeito. E o museu divulga. Quero parabenizar você, porque foi um dos fundadores e ajudou a construir aquele museu, que é um ponto de encontro toda semana, quarta e sábado. As pessoas estão reunidas lá, mostrando aquelas relíquias e fazendo com que as crianças de hoje visitem, porque no futuro serão eles que comandarão esse museu e preservarão a história do automóvel brasileiro. Gaudêncio, eu teria outras perguntas a fazer a você na área empresarial, mas eu quero também falar um pouco com você da política. Você foi vice-prefeito de Fortaleza na primeira gestão do Roberto Cláudio, participou daquela brilhante administração e agora você atualmente não está ocupando nenhum cargo e o Eunício, seu sócio durante muitos anos, também não está ocupando nenhum cargo. Eu lhe pergunto, qual vai ser o destino do PMDB? Por exemplo, nessa próxima eleição, vocês já definiram, você continua como diretor do PMDB? Eu ainda continuo como vice-presidente do PMDB. O Eunício assumiu o comando do PMDB a partir do início desse ano. Reassumiu, né? Reassumiu, na verdade, ele reassumiu. E ele, inclusive, está em Fortaleza hoje, está no PMDB, está recebendo lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e está organizando o partido em todo o estado do Ceará para a disputa das eleições deste ano. O PMDB sempre teve entre 35 e 38 prefeitos no estado do Ceará. E é esse o trabalho que ele está focado para que a gente mantenha ou amplie o número de prefeitos, vereadores. Até porque o PMDB é o maior partido do Brasil. O PMDB tem o maior número de senadores, o PMDB tem o maior número de deputados federais, o PMDB tem o maior número de deputados estaduais, o PMDB tem o maior número de prefeitos e o maior número de vereadores em todo o Brasil. Ainda tem? No Brasil, ainda é o maior partido do Brasil. E a responsabilidade do Eunício Oliveira, que dedica 24 horas a fazer política, ele já está nessa batalha, nesse trabalho, para que o partido tenha êxito e tenha grandes vitórias nas eleições que se aproximam. Na semana passada eu vi uma entrevista sua dizendo que no momento não estava pensando em política. Mas a política é dinâmica, né? E a gente sabe que pode a qualquer instante. Eu soube que você, inclusive, já andou conversando com o pessoal do PSL, aquele deputado Heitor Freire já citou que teve conversa com você, com o seu filho. Então quer dizer que você não descarta que, de repente, ou você ou alguém do PMDB possa aparecer nessa eleição aí de outubro. Eu momentaneamente estou sem mandato e sem um desenvolvimento na área política. Até porque no final de 2018, passei a ter uma dedicação exclusiva ao desenvolvimento das empresas. Então, nós estamos abrindo várias frentes com a aquisição de novas empresas, instalação de empresa de filiais ou aquisição de novas empresas em outros estados. Então, eu dei um tempo da política, mas não significa que estou afastado. Continuo conversando, converso com o capitão Wagner, que é meu amigo, converso com o Roberto Cláudio, meu amigo, com o Heitor Freire, com vários políticos. Agora,
em política nunca se deve dizer não. Isso, Nunca nem jamais. isso. Quem sabe, pode acontecer. Mas meu foco, ultimamente, tem sido o foco na área empresarial. Perfeito. Quer dizer, depois que você ficou praticamente só, né, o Eunício saiu, evidentemente que o seu trabalho aumentou muito e você concentrou os seus esforços nessa área, né? Mas chegou-se a falar, inclusive, uma época que você poderia ser o candidato a prefeito, porque parece que todo partido agora vai ter que lançar um candidato, né? E você, como já tinha sido vice, então falaram no seu nome, né? Mas isso, como você diz, é uma coisa que está em conversações com outros partidos para vocês definir, né? As eleições deste ano será uma eleição diferente, porque não haverá mais coligações para os votos proporcionais. Isso. Cada partido tem que lançar a sua chapa para vereador. Para prefeito, não, ainda haverá coligações. Mas eu tenho sido procurado e também, às vezes, procuro amigos de outros partidos. Afinal de contas, nós temos que montar uma boa chapa e, evidentemente, que o PMDB tem interesse em ter candidatura própria na maioria dos municípios do estado do Ceará e principalmente nas capitais. Então, o PMDB, com certeza, disputará as eleições nas principais capitais do país e aqui em Fortaleza, ou nós teremos candidatura própria, ou faremos uma aliança com um novo partido, com outro partido, ou com uma gama de outros partidos, mas o PMDB estará presente, o PMDB será a opção do eleitor cearense e do eleitor fortalezense na disputa no próximo pleito. Eu vi, inclusive, que você conversou com o pessoal do PSL, né? Quer dizer, me parece, eu vi uma entrevista sua essa semana num jornal da cidade, você parece que está gostando da administração do Bolsonaro, principalmente na parte de economia, né? Quer dizer, você está, de certo modo, acreditando que o Brasil, com o Bolsonaro, vai decolar mesmo? Eu apoiei o Bolsonaro no primeiro instante. Mas no primeiro turno você No votou primeiro nele? turno e no segundo turno da eleição presidencial. Eu sempre acreditei. E quando eu vi que o Bolsonaro colocou no comando da economia o Paulo Guedes, eu disse, esta é uma oportunidade que o Brasil não pode perder. Nós estamos no fundo do poço. O Brasil chegou a ter a maior crise de sua história no final do governo Dilma. Então, Você presidente conhecia Temer, o Paulo Guedes já? Já conhecia de nome Paulo Guedes? Eu já conhecia, eu conheço a história do Paulo Guedes, é um economista dos mais bem conceituados do Brasil e do mundo. Então, quando eu vi que o Paulo Guedes ia tomar as rédeas das decisões da política econômica brasileira, eu digo, é a hora que nós temos que acreditar para o Brasil se recuperar. No governo Michel Temer, as primeiras mudanças já aconteceram. A reforma trabalhista foi de fundamental importância. Perfeito. Lamentavelmente, fatos políticos ocorreram para que o Michel Temer não tivesse levado adiante aquelas reformas tão necessárias. E o Paulo Guedes está aí agora com a reforma fiscal, a reforma financeira. Nós precisamos fazer várias reformas. O Brasil, que estava no fundo do poço, no ano de 2019 já chega a crescer mais de 1%. Isso é um Perfeito. dado significativo que no ano de 2020 o Brasil já chegue a aproximadamente um crescimento do PIB de 3%. Aí sim, nós vamos deslanchar. Eu tenho certeza que o governo Bolsonaro, ao final do seu 4º ano, o Brasil voltará a crescer, quem sabe, no ritmo que foi a década de 1970, onde o Brasil crescia, em média, 7,5% ao ano. Eu não sabia desse detalhe. Quer dizer que na primeira eleição, no primeiro turno, você já apoiou o Bolsonaro? No primeiro turno, no primeiro instante, eu estava apoiando o Bolsonaro. Evidentemente que eu só vim de público participar da campanha, andar nos comícios, falar nos comícios a favor dele, andar em trio elétrico e participar da campanha no segundo turno, porque aí eu já estava liberado completamente. E
estou confiante de que nós teremos um governo que o Brasil precisa, que é recuperar a economia. Eu sempre digo, o melhor programa social que existe é o emprego. Isso. Essa é uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan. E nós temos que fazer com que o país, este governo que recebeu um país com quase 14 milhões de desempregados e que já inseriu no mercado mais de 1 milhão de brasileiros, eu espero que logo, logo o Brasil esteja no pleno emprego. O que é o pleno emprego? É quando um país tem um desemprego de no máximo 4%. Se a gente sair de 14 para 4, valeu a pena, e aí nós temos que já pensar no futuro mais longo, aonde as pessoas deem continuidade à política econômica que hoje é posta em prática no Brasil. Perfeitamente, Gaudêncio. Infelizmente o nosso tempo passou. Eu lhe dei aqui meia hora de televisão. Você sabe que é raro, é difícil uma pessoa ter meia hora de televisão. Entrevista de televisão geralmente é 5, 10 minutos no máximo, mas você teve aqui meia hora para falar conosco. E ainda faltou, ainda teria muita coisa para a gente conversar. Por isso é que eu já vinha tentando há algum tempo para entrevistar, mas você teve um problema de saúde, você se operou. Mas brevemente, quem sabe, você voltará para a gente continuar com a nossa conversa. E eu queria agradecer a você e colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Bom, eu só tenho a agradecer a você por esse convite e espero aqui comparecer em outras oportunidades para a gente debatermos não somente política, mas o mundo empresarial, e ao telespectador que teve a paciência de nos ouvir, e estamos prontos à disposição sempre que for chamado, sempre que você me solicitar, estarei de bom grado aqui para debatermos todos e qualquer assunto. Perfeitamente. Gaudêncio, muito obrigado. Muito obrigado. Você pela presença, viu? Um abraço. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui participar do nosso programa. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas. Eu vou dar para o doutor Gaudêncio uma cópia dessa entrevista para que ele apresente aos seus amigos, aos seus clientes. Muito obrigado a todos os telespectadores, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.